Bom dia, meus amados. Hoje é segunda-feira, dia 18 de agosto de 2025. Vamos mais aqui um vídeo nas segundas-feiras, como sempre, sobre perguntas e respostas. Lembrando que as perguntas que vocês fazem, sempre abaixo dos vídeos postados, como comentários, e também algumas perguntas que são feitas no privado. Hoje nós vamos trazer aqui algumas perguntas. A primeira delas diz o seguinte: trabalho com apometria e muitas vezes percebo intentos de magia sendo direcionadas ao paciente. Quais as consequências para quem faz? Como proteger aquele que é alvo da magia? Bom, então temos aqui um questionamento, não é apenas uma pergunta. A primeira questão, então vamos tentar responder por etapas, que fica mais fácil. Trabalho com apometria, muitas vezes percebo intentos, ou seja, intenções de magia sendo direcionadas ao paciente. O que isso podemos aqui entender? A pessoa que está trabalhando, o profissional, que trabalha com apometria, obviamente, através da técnica, percebe a interferência de frequências de energias externas, na maioria das vezes negativas. E aqui explicando de uma forma bem popular, vamos dizer, alguém está direcionando magia negra para essa pessoa. Aquilo que antigamente se chamava de macumba, e que na prática da espiritualidade nós preferimos chamar de goécia, que é a magia negativa, porque todos nós temos magia dentro de nós. Quando nós usamos a magia positiva, nós estamos cooperando com os outros e, obviamente, cooperamos para nós mesmos, porque tudo o que nós fazemos, não importa para quem e para o que, volta um dia para nós. É a lei da causa e efeito. É a lei do retorno também, de certa forma, porque a lei do retorno não é só negativa, é também positiva quando temos uma oportunidade de fazer diferente algo que não foi feito corretamente antes, em outro tempo. A pergunta nessa parte do questionário diz: percebo que são direcionadas ao paciente essas intenções. É verdade, porque a técnica apométrica ela tem essa possibilidade de identificar. Eu, particularmente, não trabalho com apometria, mas eu tenho um pouco de conhecimento. Tudo é energia. Obviamente, a apometria faz uma limpeza e vai tirar aquilo lá, vai remover, embora a técnica também tenha uma limitação, porque ela depende também da pessoa que tem aquela energia, fazer a parte dela, cooperar. Nós sabemos que nem sempre esta magia negativa ela funciona. É preciso encontrar ressonância, frequência. Se você faz o teu melhor, se você vive na prática do bem, com amor incondicional, com respeito, com compaixão, nenhuma magia vai pegar você. Não encontrar ressonância. Mas quando nós temos medo, culpa, raiva, má intenção, fazemos algumas coisas assim que não são éticas, mesmo que ninguém perceba. Então a magia vem e encontra frequência para ressoar dentro de nós. Lembrando que tudo está em você. Nada que venha de fora é mais forte do que o que está dentro de você. Então fortaleça-se dentro do que é ético, do que é moral, do que é bom. E você não vai ser jamais atingida por intenções de magia, por
práticas que os outros fazem para te atingir. A segunda parte da pergunta diz: quais as consequências para quem faz esta intenção? Eu diria, então, aqui, para complementar a pergunta, quais as consequências para quem envia a magia ou pratica a magia contra os outros? Nós sabemos que muitas vezes aquele que é adepto da magia negra, algumas vezes até pode mandar essa energia, intenção dele próprio para algumas pessoas, porque é um desafeto, porque é um inimigo, porque não gosta daquela pessoa ou quer atrapalhar a vida daquela pessoa, dos seus familiares, enfim, pode ter as suas razões. Mas na maioria das vezes, são pessoas que se especializam na técnica de magia negra a fim de ganhar dinheiro. Se nós fazemos uma comparação, um terapeuta holístico que aplica uma técnica como reiki, como apometria, como vara de axis, como constelação familiar e tantas outras técnicas que são centenas, maravilhosas. O preço que cobra lá por um atendimento, e olha que fica 1 hora ou mais atendendo a pessoa, é um valor irrisório. Agora, aqueles que são contratados para fazer a magia negra para alguém, eles não sabem fazer, ou eles acham que se mandar um outro fazer, não vai recair sobre ele a responsabilidade. Então eles contratam essas pessoas que se especializam na prática do mal, da magia negativa. Com certeza o preço é 10 vezes mais alto do que aquele que faz uma prática holística para ajudar a pessoa. Então nós vemos que tudo isso também passa a ser um comércio. As pessoas pagam caro para fazer o mal. Ninguém paga para alguém fazer o bem. É interessante isso. Então, quando alguém faz a técnica, cobra um pouco para fazer o bem, cobra muito para fazer o mal. Então, às vezes, fazer o mal dá mais lucro. E é verdade, faz mais lucro no momento presente, mas lá adiante o prejuízo é muito grande. No final, não existe lucro, pelo contrário, existe a lei da ação e reação. Existe a cobrança do universo de tudo que nós fazemos. Nós recebemos bônus ou ônus das nossas ações. E quem manda fazer, quem faz o trabalho, recebem de volta aquela energia enviada, porque o universo ele não dá e não tira nada de ninguém, ele sempre troca o tempo todo. A ação que gera uma reação. Então, aqui na pergunta que diz o que acontece, ou quais as consequências para quem faz. Não somente para quem faz, mas também aquele que contrata. O resultado, eu diria, é muito duro. Ele vem certamente numa carga maior do que foi enviada, porque ele se contamina com outras frequências, é como uma bola de neve, começa rolando a montanha, na medida que vai descendo, ele vai engrossando. É uma pena porque essas pessoas acham que não tem consequências. Mal sabem que o que se faz aos outros retorna para si. Com juro e correção monetária, muitas vezes. E a outra parte da pergunta, que seria a terceira e última dessa primeira questão, como proteger aquele que é alvo da magia? Olha, a coisa é bem mais profunda do que você possa imaginar. Quando eu faço uma técnica holística em favor de alguém,
eu tenho que pensar no bem. Eu tenho que pensar em ajudar. Se aquela pessoa que está recebendo não se interessa, não faz a parte dela, fica apenas a minha intercessão. A minha intercessão tem poder, mas ela é limitada se a outra pessoa não faz a parte dela. Quando alguém recebe uma energia de uma magia negra, nós podemos ajudar, sim, primeiro esclarecendo a pessoa que aquilo só pega porque ela tem ressonância, tem frequência compatível. Então aquela pessoa precisa mudar algumas coisas, porque senão não vai atingir nada no campo eletromagnético dela, nem fisicamente, nem mentalmente, nem espiritualmente, porque não encontra ressonância, não vai produzir nenhum efeito. É claro que há algumas técnicas holísticas que a maioria delas trabalha com energia quântica. Essa energia quântica, ela atinge muito mais campos do que nós possamos imaginar. Se o terapeuta, no caso aqui, a pessoa que está aplicando a apometria, entende, com certeza entende da energia quântica, da física quântica, vai direcionar a energia para um campo eletromagnético de proteção. Primeiro, faz a limpeza. Segundo, protege para que aquela energia não retorne, porque muitas vezes a prática da magia negra, ela é feita de uma forma que, se a pessoa se liberta de uma energia, logo vem outra onda e ataca de novo. Então se faz uma proteção energética. Uma proteção ajuda, mas não é suficiente se a outra pessoa que está recebendo o ataque não fizer a parte dela, a defesa dela. Nós não temos o direito e nem o poder sobre quem quer que seja. Temos a intenção, a boa intenção, temos o conhecimento de como fazer, mas é apenas a parte do terapeuta. O terapeuta tem uma parte pequena numa situação dessas, e outras tantas situações também. Porque a maior parte está naquele que precisa agir, precisa mudar, e precisa também entender algumas coisas. Porque muitas vezes aquela magia negra que ele está recebendo faz parte de um resgate, de algo que ele fez lá atrás, pode ser numa vida passada, pode ser nessa vida, ou de alguma outra atitude que causou dor e sofrimento para alguém, não precisa ser magia. E ele está resgatando, está pagando a conta, como se diz. Então é preciso que essa pessoa também tenha um pouco de entendimento. Senão, é enxugar gelo, como dizem por aí, né? Um remédio. Recebe a terapia, limpa, daqui a pouco está contaminado de novo. Não adianta. A cada um, segundo os seus esforços, né? Essa parábola atribuída ao próprio Jesus Cristo. Temos que lembrar disso. Vamos aqui para alguma outra pergunta? Gostaria de entender mais sobre nossos fractais. Bom, nossos fractais, eu diria que não existem. Existe a nossa mônada, que é o nosso espírito, o nosso átomo semente, a centelha divina da fonte, o eu superior, dá o nome que quiser. E se divide em 12 superalmas, essas 12 mais 12 partes, que dá 144 superalmas. Depois as superalmas se dividem em almas, e as almas se dividem em fractais. Nós somos o fractal, então nós não temos outros fractais, porque nós já somos um fractal. Já somos uma migalha, como se diz, né? Então não tem como dividir mais. Mas eu entendi a pergunta.
ela quis dizer aqui, certamente, as outras nossas partes. Outros fractais, nossos irmãos, outros fractais, nossos primos, a nossa mãe, a alma, que é de onde nós viemos, e as irmãs daquela alma, que são as nossas, como se fossem tios. E depois lá em cima, então, nossos avós, que é uma super alma, e os irmãos, os avós, que são tios em segundo grau. E que tudo vem lá de um bisavô, que seria o nosso eu superior. Somos muitos. Às vezes me dá a intuição que somos ali o nosso famoso 144 mil. Pode ser que sim, pode ser que não posso afirmar, mas alguns indícios levam a crer que, de fato, somos esse grupo tão famoso, tão falado. Mas voltando aqui à pergunta, como entender mais sobre os nossos fractais? Eu diria que não precisa entender nada. Não há necessidade. Nós vamos entender isso na quinta dimensão, quando a nossa consciência, que é um fractal, se integrar a uma consciência superior, que é uma alma. Nós vamos estar, então, com uma consciência muito mais elevada e vamos entender muito mais da mônada. Vamos conhecer mais sobre nós mesmos, sobre esses pedaços nossos, né? Essas partes. Mas mesmo assim, nós seremos sempre integrados, subindo, e às vezes desintegrados para descer novamente em busca de mais conhecimento. Porque a consciência ela pode se desmembrar em partes, pode se agregar as partes numa maior, mais elevada. Assim é em todo o cosmos. Na verdade, eu diria, temos que entender um pouco mais da mônada para entender quem nós somos, porque entender sobre os nossos fractais não vai ajudar nada, não tem como saber. Cada um está experimentando algo diferente de nós, em mundos diferentes também. Tanto que eu já disse várias vezes que aqui na Terra, no planeta Terra, não há necessidade de existir outro fractal da mesma alma que nós viemos, porque seria aprender a mesma coisa. Aí um estaria sobrando, porque basta a experiência de cada um. Todos os nossos irmãos da Terra, dessa família terrana, são fractais de almas diferentes da nossa. De mônadas diferentes. Não teria sentido vir dois aqui fazer a mesma experiência, levar a mesma experiência. Obviamente, viveria um pouco diferente, mas o que nós temos que entender é que algumas orientações que chegam até aqui me confirmam que a alma gêmea é dois fractais vindo da mesma alma. E raramente, muito raramente, se encontra aqui no planeta Terra, porque não é necessário. Quando se encontra para uma missão enorme, como Jesus Cristo e Maria Madalena, eram almas gêmeas. Mas são casos muito raros, até porque as sombras não permitiam isso, porque eles fazem uma mudança muito grande no planeta e não era interesse dos arcontes, por exemplo. Tanto é verdade que quando o Cristo nasceu, Herodes mandou matar todos os primogênitos das famílias daquela região, daquele país, não sei como se dividia na época, aquela parte do Oriente Médio, porque eles tinham a informação que duas almas gêmeas estavam ali na região, iam se encontrar e iam revolucionar o planeta. E uma delas era o primogênito de um casal, primeiro filho. O Jesus Cristo só foi salvo porque alguma coisa levou aos pais, na época, José e Maria, para uma outra cidade, uma outra região, fora da jurisdição do rei Herodes. E lá ele nasceu, naquela história que tem, nasceu num estábulo. A história pode ser um pouco diferente, não importa. Não importa que ele não nasceu na jurisdição do Herodes. Então ele foi salvo. Senão teria sido morto, porque eles, na indecisão de quem era realmente o Jesus,
mandaram matar todos os primogênitos, então, obviamente, entre eles estaria também o Jesus Cristo. Então, entender dos fractais é entender da nossa mônada. Seria importante que nós entendêssemos. E aqui, já que eu falei das almas gêmeas, as chamas gêmeas seriam como almas encarnadas na Terra, ou fora da Terra, enfim, as outras partes de uma alma, irmã da nossa mãe alma. Como sempre gosto de comparar, como se fossem nossos primos. Então, a alma gêmea seria irmãos, filhos da mesma alma, vivendo no mesmo planeta. E chama gêmea, como se fossem primos, filhos de almas irmãs, no caso. Então, vivendo no mesmo lugar. Mas mesmo que eles estejam em outros lugares, eles são almas gêmeas ou almas chama gêmeas, né? Mas não há necessidade de encarnar aqui, nem alma gêmea, nem chama gêmeas, a não ser que tenha uma missão específica. Então é possibilitado. Mas sempre é um risco, porque as trevas impediam. Até aqui, porque daqui para frente não é mais necessário, uma vez que as trevas vão deixar de dominar esse planeta Terra. Temos mais uma pergunta. Chips podem ser implantados, colocados em nós neste momento? Podem ser removidos? Então, em primeiro lugar, vamos entender o que é chip e como são os tipos de chips. Eu não gosto de chamar de chip, eu gosto de chamar de implante. Porque ele, na maioria das vezes, não é matéria. Eles são classificados em dois tipos, implantes primários e implantes secundários. Os implantes primários, eles foram colocados há muito tempo no corpo etérico da alma. Ele não é removido quando o corpo físico apodrece, porque ele não está no físico. Por isso são primários. Os chips primários eram três, pelo menos três principais. Você tem alguns a mais, eu não sei. Esses três é sabido que sempre existiram. Um é um implante mental. Então, as pessoas, uma vez que encarnam, elas têm um controle mental. Elas são submetidas a um controle através desse implante. É como se fosse uma programação. Ali entra muita coisa, eu não vou descrever tudo isso porque toma muito tempo. Mas são as crenças limitantes, as crenças através daquilo que nos foi imposto, aquilo que nós achamos que é pecado, que não é pecado, aquilo que achamos que é justo, que não é justo, mas que não é verdade. É coisa que nos disseram, como muitas religiões implantaram, através desse chip, esse implante mental, que a pessoa rica não é uma pessoa boa, que o rico não vai para o céu. É mais fácil um camelo passar pelo buraco da agulha do que um rico entrar no meio dos céus. Eu diria sim, tem alguns ricos, e a maioria deles, infelizmente, que tem a sua fortuna ganha de uma forma desonesta, desleal, não ética, obviamente. Mas aquele que ganha honestamente e aplica os seus recursos em benefício de outras pessoas, de desenvolver a sua cidade, o seu estado, o seu país, o planeta, é óbvio, ele tem que administrar aquela fortuna, mas ele faz de uma forma honesta. Como não vai para o céu? Embora a gente sabe que céu e inferno não existem, mas como não vai ascensionar, então? Então esse é um tipo de chip, um implante, as limitações. Por exemplo, a pessoa tem uma paixão acima do controle, seja pelo futebol, seja pela política, seja paixão também pela sua namorada, o namorado, o marido, a esposa, enfim. Uma paixão descontrolada. É um implante mental. Então a pessoa tem que separar da sua esposa, do seu marido, e daí prefere matar o companheiro, a companheira, por causa que a paixão não está sendo controlada. Isso é um implante.
Implante mental. É uma crença. Se a pessoa de fato ama, a outra pessoa não está satisfeita com o relacionamento, liberta ela. Mostre que você ama. Não, você tem a posse. A possessão. Possessão é um implante mental. E tem o implante pela raiva, que faz com que as pessoas entrem em conflitos entre si, façam as guerras, disputem qualquer coisa na luta, na força, no braço, a bala, como se diz. E todos os conflitos, todas as guerras, todas as confusões são criadas através desse implante da raiva, que é implantado no plexo solar. E tem um implante do medo, que está implantado no chakra básico, no chakra do aterramento. A pessoa fica sempre instável, sempre com medo, sempre insegura. E o medo paralisa e é fácil de controlar uma alma encarnada que vibra no medo. Então, esses são implantes primários. Esses implantes não têm técnica que retire, diferente dos implantes secundários que são implantados no corpo físico. Então, ele é só para esta encarnação. Aí, os implantes secundários dá para retirar através de técnicas. Técnicas holísticas, tem várias que trabalham. Quando ajusta a energia, faz um equilíbrio, aquele implante ele desaparece porque ele é secundário. O implante primário, ele pode ser dissolvido através da expansão da consciência. Quando nós compreendemos as coisas e não entramos naquela programação já colocada dentro de nós, justamente através desse chip. Então, nós desmontamos o programa. Não respondemos ao comando, e é como um programa de computador. Quando você insere um dado diferente daquilo que ele exige, ele não sabe o que fazer e pode colapsar. E se não bastasse isso também, agora nós estamos recebendo uma infusão de luz mais poderosa que está dissolvendo esses implantes. Então, esses implantes vão ser todos dissolvidos com o tempo. Podemos dissolver antes através da expansão da consciência, ou então ele vai se dissolver naturalmente, porque a Terra está recebendo a luz mais potente, até porque as trevas também estão deixando a Terra e não existirão mais aqui. Então, esses implantes não servirão mais para nada, terão um fim também. Vamos aqui para mais uma pergunta. Como o planeta fará com o lixo e toda a degradação? Nós já falamos que primeiro vamos mudar os sistemas. Agora até 2030, mais ou menos, por ali, devem ser todos os sistemas trocados. Tudo que nós conhecemos vai mudar. Então vai até a Terra, os humanos vão começar a não mais poluir com nada esse planeta. E aquilo que já está poluído, a degradação já acontecida, teremos as tecnologias que foram engavetadas e já existiam aqui há muito tempo, mas não davam lucro para o sistema. E também as novas tecnologias trazidas pelos nossos irmãos extraterrestres, que até lá nós teremos eles na nossa presença. Estarão aqui. A Terra já faz parte da Federação Galáctica de Mundos, mesmo que ainda tenha humanos que ainda precisam ser retirados e levados ao exílio, mas já vamos receber. Porque é uma transição pacífica. A partir de 2030 em diante, não teremos mais dificuldades como temos hoje ainda. A resistência daqueles que não querem ascensionar está acabando. Não tem o que fazer. A energia que chega é tanta que eles não vão suportar. Então, tudo vai ser trabalhado, como eu já disse tantas vezes, teremos ali 2 décadas e meia, 3 décadas no máximo, até por volta de 2060 no máximo. 2050, 2060 finaliza a transição. Até lá nós vamos limpar esse planeta. Não se preocupe. Já tem a natureza fazendo isso. Tem
provas já, a própria ciência já está descobrindo e provando, tem tipos de insetos, de lagartas, que começam a comer plástico, por exemplo. Estão comendo plástico. Há pouco tempo eu vi algumas reportagens e parece que é realmente confirmado isso, que lá naquele lugar da Rússia chamado Chernobyl, é onde houve aquele vazamento radioativo há nem sei quantos anos, mas faz tempo. E tiveram que isolar porque seria para não sei quantos séculos aquela radioatividade. E agora está aparecendo certas bactérias, certos insetos, sei lá o que, algum tipo de ser vivo que não existia antes, ou existia, não sabiam nem a sua função, mas que estão agora se alimentando daquela energia radioativa e estão limpando a área. Isso é uma prova para nós dizer, sim, tudo vai ser resolvido. Todo o estrago que nós provocamos ao longo dos milênios, nós vamos ter a natureza a nosso favor, temos tecnologias a nosso favor, temos os extraterrestres a nosso favor. Tudo vai vir para ajudar a recuperar o planeta. Se vocês prestaram atenção nos textos, nos áudios feitos até aqui, ao longo desses últimos 10, 12 anos, vocês teriam já a resposta disso. Vai haver tecnologias e mudanças energéticas no planeta que vamos recuperar o planeta. E por último, então, uma perguntinha aqui. Como me curar e ajudar a curar os outros? Bom, eu acho que para você se curar, é preciso entender como funciona a cura. Senão você é curado pelos outros. Então, quando nós dissemos, eu me curo para poder ajudar a curar os outros, eu compreendo como fazer o processo. Sem fazer isso, eu não sei. Se eu preciso que alguém me cure, é difícil de eu ensinar os outros. Porque eu dependo do outro, eu não tenho como fazer. Por mim, não sei como fazer pelos outros. Então, eu diria assim, através do conhecimento, através da consciência que se expande, através do entendimento de como as coisas são, o poder que nós temos, aprender a conhecer o poder e praticar esse poder que nós temos da autocura. Entender que os corpos se regeneram como a natureza, falei aqui antes dos plásticos, dos elementos radioativos, que já está surgindo seres vivos que se alimentam disso. O nosso corpo também tem potencial de autocura, nós temos que começar a compreender, porque nós damos o comando para as nossas células. Enfim, são várias técnicas, eu não vou aqui dizer, porque uma que não tem tempo e a outra que teria que elaborar um esboço para não deixar coisas ao vento, porque é preciso ter um conhecimento bem mais amplo. Mas, enfim, quando você tem a experiência feita em você, ninguém precisa te contar. Você sabe. Do teu jeito, com as tuas palavras, com a tua forma de entendimento, de compreensão, você vai aplicar em favor dos outros. Não há outra maneira mais prática e mais fiel de compreender, se autocurar e poder curar os outros. É preciso praticar, é preciso tempo, não é de um dia para outro. Todos nós temos essa capacidade. E antes de encerrar, então, teve algumas pessoas que me pediram aqui para avisar antes que encerrasse as inscrições naquela jornada da cura quântica interior que a Dinara Esquio está fazendo agora nesse segundo semestre. São 3 etapas. A primeira etapa, então, para quem pediu aqui, as inscrições vão encerrar agora, dia 23 de agosto, sábado.
Então, pode ser feita a primeira etapa, pode ser feita a inscrição para as 3 etapas, mas a primeira etapa fecha agora. Depois, mais adiante, vai ter a segunda etapa e a terceira etapa separada. Mas tem alguém que prefere fazer a inscrição das 3 etapas já de uma vez, faz agora. Então, da primeira, passou o dia 23, aí não tem mais como se inscrever, porque ela vai começar a cura dos 21 dias, eu não sei que dia que ela vai começar, porque é um trabalho dela e eu só estou aqui passando a informação. No primeiro comentário aqui abaixo deste vídeo, eu vou deixar o link da Dinara para vocês entrar lá, tem todas as informações. Eu não tenho como responder porque eu nem entrei nesse link. Na verdade, eu não tenho tempo para isso. Então, se você tem ainda interesse, está entre aqueles que pediram aqui para dar o aviso, entra no link lá, está aqui no primeiro comentário, é só ir na página ali, nos comentários. No primeiro comentário, tem as informações lá nos links. Entra lá e veja, entre em contato, tem o WhatsApp dela também, se caso queira ligar direto para ela. E decida, né? Porque, como eu disse, eu apenas estou dando o recado. Tá bem? Então, agora eu vos deixo com o meu abraço de luz em cada um de vocês. Namastê.